muita paz, muita luz. Simeão, o velho Simeão narrado no Evangelho de Lucas, aflito e angustiado, toma nos braços Jesus, ainda criança, e distanciado de José e Maria, o questiona: celeste infante, por que escolheste a palha humilde da manjedoura, quando vieste representar aos interesses de nosso Pai na terra? A criança sorri. Simeão, mergulhado em suas próprias angústias, prossegue dizendo: por que não vieste vestindo a púrpura imperial, o que lhe daria poderes para influenciar nosso povo? Por que não vieste na linhagem de Augusto, o divino, o que lhe daria poderes para circular entre os gladiadores e poderosos sem maiores problemas? Responda-me, criança divina, como pretende representar aos interesses de nosso Pai na terra? Por que não vieste vestindo a toga dos magistrados, o que lhe daria poderes para auxiliar os mais necessitados? Responda-me, criança divina, como pretende representar aos interesses de nosso Pai na terra? Por acaso irá circular entre os poderosos, ou escreverá novos livros que conduzirão as massas, ou improvisará diálogos tão eloquentes que farão calar os grandes oradores de Atenas e Roma? Responda-me, criança divina, como pretende representar aos interesses de nosso Pai na terra? Jesus levanta sua pequena mão direita e bate seguidas vezes no peito envelhecido de Simeão, a caminho do túmulo. E só depois de morto ele pôde compreender que Jesus não o deixara sem resposta. Estava a lhe dizer que via das alturas infinitas para representar Deus, não nas instituições, mas para representá-lo no coração do homem. Então, o nosso convite para fechar os olhos e entrar em contato com os amigos espirituais que fazem presença constante nessa casa, em especial aos espíritos artistas, para nossa viagem ao coração, ao encontro de Jesus, intensificar Jesus, para que em qualquer lugar e em qualquer tempo darmos testemunha da presença de Deus em nossas vidas, na certeza que Deus Pai Todo-Poderoso está sempre a nos iluminar e que podemos contar em todos os instantes de nossas vidas com amigos espirituais evoluídos no amor e na caridade. Pedimos permissão e damos por iniciado a atividade deste momento, dando graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Muito bom estar aqui no Cesão mais uma vez. E hoje a gente vai viajar um pouquinho no coração, no nosso coração, para que a gente possa sentir o quanto o coração é importante
para a gente sanar algumas dores na nossa vida. No campo das aflições da criatura humana, podemos identificar causas que são criadas agora. Muita gente chora, se lamenta. Há muitos que se desesperam diante dos problemas, dos tormentos, das dificuldades, que estão lhe assoberbando a vida na atualidade, nesses dias. E quase nunca essas mesmas pessoas se apercebem de que esses sofrimentos, essas aflições, esses problemas pelos quais estão passando, foram criados agora, nesta mesma vida, nos tempos da nossa trajetória terrestre. Nós vamos entender, nessa fala que vamos trazer à noite, que são coisas que a gente vai acumulando, são problemas que a gente vai deixando de lado, eles vão crescendo, e quando a gente percebe, nós temos uns problemas enormes para poder resolver, e não sabemos como lidar com isso. Ao longo da nossa fala, nós vamos entender como que a gente pode mudar, como é que a gente vai transformar esses problemas. A gente vai cantando um pouquinho para aliviar o coração, e a gente vai falando um pouquinho para levar essa viagem ao coração. Deus em nossa vida. Esses tempos do mundo têm sido tempos muito complicados. Para onde quer que nos voltemos, existem perturbações. E neste momento das perturbações, é muito comum que a criatura humana esteja em busca de soluções. Para onde nos voltemos, há soluções à vista, mas nem sempre essas soluções são de fato aquelas que terão possibilidades de resolver os problemas do mundo complicado. Então, para todo problema tem uma solução, mas nem todo remédio serve para um para outro. Às vezes, quando a gente encontra alguma pessoa que a gente conhece, e a gente fala, estou com um problema assim, toma tal remédio que resolve, para mim deu certo. E às vezes você vai no médico, você toma um remédio X, ele não vai servir para você, porque você tem um problema, às vezes de gastrite, você não pode tomar o remédio tal, tem que tomar outro. Então, por isso eu digo que nem todo remédio, às vezes o problema das pessoas são os mesmos, mas o que serve para um não serve para outro. Às vezes o caminho para resolver o problema de uma pessoa é de um jeito, e para outra é de outro. Então, nem todo remédio tem a mesma solução, né? Por isso que as pessoas falam assim, antes de tomar remédio, visite o seu médico, né? Para que você não tome um remédio errado, aquela coisa toda. E para as nossas dores é assim também, né? Às vezes a pessoa passou por um problema, o mesmo problema que você passou. Ela fala, não, isso aí se resolve assim. Mas não é desse jeito. Cada um lida com o problema do seu jeito. Cada um tem o seu fardo. Por isso que é preciso a gente descobrir qual é o nosso remédio. O que vai servir para nós? A ideia de Deus nos tranquiliza. Sim, nos tranquiliza porque na medida em que pensemos que o universo está nas mãos do Criador, temos certeza de que o universo está bem. As leis funcionarão perfeitamente, porque o Criador do universo é perfeito. E isso já começa o nosso alento, é o nosso primeiro remédio. Sabemos da existência de Deus, sabemos que Ele existe, podemos contar com Ele, porque Ele é nosso Criador, e Ele pode nos dar uma luz para trazer o remédio, certo? A ideia de Deus, além de nos tranquilizar, nos aproxima. Passamos a entender que somos todos irmãos. E a gente também saber com quem contar, né? Às vezes a gente fala assim, mas fulano não vai me ajudar, fulano sequer vai me ouvir. Mas a gente procurou fulano? A gente procurou aquela pessoa tal? Às vezes a gente aparenta que está bem para as pessoas, e as pessoas às vezes não sabem dos nossos problemas. Mas eu tenho certeza que você tem aquele amigo, aquela amiga, aquela irmã, aquele irmão, que pode parar um tempinho para te ouvir e saber que você está com aquela dor e poder te dar o suporte, poder te ajudar.
essa canção a gente fez para aquelas mãezinhas que passam por dificuldade quando engravidam e uma gravidez indesejada, e às vezes ela precisa de alguém, de um auxílio e não tem. E às vezes a solução dela é tirar aquela dor. Para ela, aquela criança é uma dor, e às vezes, na maioria das vezes, com certeza não é, né? Então, essa música foi feita para isso. E teve um dia que eu estava cantando numa casa espírita, e eu toquei essa música, falei a mesma coisa que eu falei agora, e aí um amigo meu falou: rapaz, tinha uma mãezinha que ia abortar, ó, e ela está bem aí, eu ouvi essa música, e ela me olhava muito e chorava bastante, e ela teve o bebezinho lindo, e eu achei interessante, né? Essa música foi direcionada para ela naquele momento. Deixe viver aqueles que vêm trazer à terra consolo e paz, aqueles duros de coração, que no futuro a mudança se faz. Os pequeninos singelos que estão te clamando amor e perdão, para ter você como instrumento de vida e querem só tua atenção. Deixe viver o amor no seu coração e ajude aqueles que vão construir um futuro de esperança. Por isso aceite essa criança. Oh, oh, oh. Deixe viver aqueles que vêm trazer à terra consolo e paz, aqueles duros de coração, que no futuro a mudança se faz. Os pequeninos singelos que estão te clamando amor e perdão, para ter você como instrumento de vida e querem só tua atenção. Deixe viver o amor no seu coração e ajude aqueles que vão construir um futuro de esperança. Por isso aceite essa criança. Oh, 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 yeah. Uma das coisas mais importantes para a gente sair dos nossos problemas é o amor. E para o amor tem uma lei do amor. Quando pensamos em Deus, pensamos no amor. Mas o amor se manifesta de multiplicadas formas, dentro dos hábitos corriqueiros do mundo. Nós pensamos no amor como relacionamento conjugal, fraternal, afetivo. O amor é a alma da vida. Alguém que plante uma árvore, que atire sementes ao solo. Se não fizer isso com amor, isso mingua, isso atrofia, a planta se estiola. O amor tem que ser regado, o amor tem que ser cultivado, o amor tem que ser um hábito para nós. Eu vou contar uma história de um grande compositor, amigo nosso, bem famoso, e ele falava que no começo, quando ele estava fazendo os seus trabalhos, ele é do Nordeste, ele começou a cantar nos barzinhos, nos bailes, nos lugares. E, tipo assim, ele cobrava R$200 para cantar no lugar, tinha um outro que cobrava 150. Aí ele cobrava 120, o outro cobrava 100. E assim houve aquela briga o tempo todo. E ele começou a ter raiva daquela pessoa, muita raiva, chateado. E começou a jogar, né, aquele sentimento negativo para com aquela pessoa, aquele outro músico, né? Uma certa feita, ele conversando com uma pessoa, ele falou assim: mas aquela pessoa é assim, aquela pessoa assado, eu tento fazer de uma forma, ele faz de outra, tenta me ultrapassar, vende o show dele para um, para outro, mais barato que o meu. Aí a pessoa disse para ele assim: por que você não começa a amar essa pessoa? Como assim amar? Amar uma pessoa que eu estou tendo repulsa? Sim, começa a amar. Ele pensou, falei: mas como eu vou fazer isso? Aí ele deu a receita para ele. O que ele fez?
Ele pegou um papel, vários papéis, e começou a escrever: eu amo fulano de tal. Colou na geladeira, colou no guarda-roupa. Ele ia no banheiro, estava lá colado: eu amo fulano de tal. Ia no chuveiro tomar banho: eu amo fulano de tal. E começou: eu amo fulano de tal, eu amo fulano de tal. E ele começou a jogar esse sentimento de amor para a pessoa à distância. Uma certa feita ele estava tocando num local e a pessoa sentou lá para assistir. E falou assim: rapaz, eu te admiro demais, você é uma pessoa maravilhosa, canta muito, não sei o quê. E aí começou. Aí ele chamou para cantar um dia, os dois cantaram juntos, e hoje virou uma amizade maravilhosa entre os dois. Então eu digo assim, quando a gente começa a cultivar o amor e jogar esse sentimento para outra pessoa, esse amor volta para nós em uma forma muito maior. Então, é isso que a gente tem que fazer, cultivar esse amor para as pessoas. Porque quando tudo que a gente manda, a gente recebe. E normalmente recebe em dobro. Como aquela frase que diz: Deus nos dá em dobro, né? Devemos continuar amando o outro sem esperar nada em troca. Só o amor faz bem ao nosso coração. Jesus, Kardec e o amor. É o amor que faz com que surjam as amizades, é o amor que nos aproxima marido e mulher, que foram um dia namorados. É o amor que permite que nos nasçam os filhos, é o amor que nos ensina a conduzir os filhos. É o amor que nos apacenta nas horas de crise, é o amor que nos fala que aqui na terra não é a nossa casa definitiva, como lembrou Jesus. Meu reino não é neste mundo. Eu me vou para vos preparar o lugar. Se fosse de outro modo, eu já vos teria dito. Então, amar é instruir se é vital para nós. Não é à toa que o Espírito de verdade trouxe para a humanidade essa proposta: amai-vos. E o amor comporta entendimento, indulgência, perdão, participação, cooperação. O amor que é Deus essencialmente. Quando o amor ao bem dirige os sentimentos e o pensamento, as ações inegavelmente são corretas e dignificadoras. Então tudo começa no amor. Todos os bons sentimentos começam no amor. Quando a gente colocar a palavra amor e a gente vai interligando os bons sentimentos, está tudo ali englobado no mesmo local, né? Tudo em volta é o amor. Não há quem não possa fazer o bem. A oportunidade aí está. Feche os olhos e estender a mão também. Ser caridoso causa um bem-estar. Mas chegou a hora da razão. Se juntar a fé, a paz e o coração para aliviar a dor de um irmão. E Paulo disse então: é o amor em ação. Se me chamar, eu vou. Se me chamar, eu sei que vou. Eu tô dentro pra fazer o bem. Se te chamar amigo, faço bem também. Se me chamar, eu vou. Se me chamar, eu sei que vou. Eu tô dentro pra fazer o bem. Se te chamar amigo, faço bem também. Mas chegou a hora da razão. Se juntar a fé, a paz e o coração pra aliviar a dor de um irmão. E Paulo disse então: é o amor em ação. Canta comigo. Se me chamar, se me chamar, eu tô dentro pra fazer o bem. Se te chamar amigo, fala. De novo, vamos lá comigo. Se me chamar, se me chamar, eu sei que vou.
Eu tô dentro pra fazer o bem. Se te chamar amigo, vamos de novo comigo. Se me chamar, eu vou. Se me chamar, eu sei que vou. Eu tô dentro pra fazer o bem. Se te chamar amigo, faço o bem também. Obrigado. A arte transforma a nossa vida. Mas eu não sou artista, mas você consome arte. Você vai ao teatro para assistir uma boa peça. Você consome uma boa música. Não é verdade? Então, a arte transforma os corações. Tanto para a gente que é artista, quanto para o público, para a gente passar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Quando a gente faz a coisa com sentimento, com amor, a gente consegue ter uma troca. E isso é tão importante, não só para o artista, mas para quem assiste. A arte pura e a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza as esperanças da alma. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alcançando-o na terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e amor. Quando a gente consegue transmitir as coisas belas para as pessoas, é tão importante essa troca do artista com o público, que a gente consegue absorver esse amor e nós que somos artistas, levar esse amor. Isso é tão divino, tão maravilhoso quando a gente consegue atingir esse ápice. Quantas vezes eu cheguei a fazer várias apresentações, ou então fazer ambientações antes das palestras, e as pessoas chegavam da rua com o carro, agitado do trânsito, sentava na casa espírita, e a gente estava tocando uma música mais calma, uma música mais relaxada, e a pessoa veio falar com a gente, poxa, eu estava tão agitado, eu ouvi você cantar, eu fiquei mais calmo. Isso é tão importante para nós. Que seja uma pessoa falando isso. A gente nos motiva e traz, né? Quando a gente ouve uma poesia, ou quando a gente assiste uma peça de teatro, ou quando a gente está no Saison e recebe uma pictografia, que é importante para nós. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim.
Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Quem sabe canta comigo. Eu ouvi e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Os artistas, como chamados sábios do mundo, podem enveredar igualmente pelas cristalizações do convencionalismo terrestre, quando nos seus corações não palpite a chama dos ideais divinos, mas na maioria das vezes têm sido grandes missionários das ideias, sob a égide do Senhor, em todos os departamentos da atividade que lhes é própria, como a literatura, a música, a pintura, a plástica. Adentramos em um lugar suave. Música eternece o ambiente. Envolvidos na atmosfera fraterna, sentimos mais leves, mais relaxados, como que cada parte da melodia fosse sendo espalhada pelo nosso corpo. Em questão de minutos, esquecemos o antes, não pensamos no depois e nos elevamos em sensações de paz dos corações. Parece se esquecer e pulsar mais forte. Os músculos do corpo relaxam e a alma mais leve parece estar mais próxima do Criador. E nesse momento, a gente vai fechar os olhos e vai sentir a melodia entrando em nossos corações. E vamos nesse momento para uma cachoeira, sentindo gotículas daquela água lavando a nossa alma, e uma luz intensa do sol atravessando as nuvens e chegando ao nosso coração, e limpando todos os problemas que aquele coração está sentindo nesse momento, e fazendo com que esse coração fortaleça para clarear a nossa mente e assim limpar todos os nossos problemas. E vamos passando por isso, entrando na água, sentindo toda a água em nós. E nesse momento, respirando um ar puro, vamos inspirar. E assim recebendo as bênçãos de paz de Deus. E abrindo os olhos e continuando sentindo a melodia. Sinta o seu coração, pensamento no bem, abre a janela para o sol entrar. Agradeça por tudo, pega a estrada no rumo que Ele vai te abençoar. Vão existir 1000 barreiras, não vai ser fácil, eu sei, pensar em desistir jamais. Ele está sempre contigo, traça o seu objetivo, que a vitória é pra quem faz. Tem um lugar tão lindo, eu sei, esse lugar foi Ele que fez. Qualquer lugar tão bonito que vai além do infinito, foi nosso Criador que fez. Tem um lugar tão lindo, eu sei, esse lugar foi Ele que fez. Qualquer lugar tão bonito que vai além do infinito, foi nosso Criador que fez. E quando a noite chegar, espere a lua brilhar pra outra vez agradecer pela família que tem. Tu pode ir mais além, o Pai está sempre com você. E quando a noite chegar, espere a lua brilhar pra outra vez agradecer
pela família que tem. Tu pode ir mais além, o Pai está sempre com você. Vamos cantar comigo assim? Tem um lugar tão lindo, eu sei. Esse lugar foi Ele que fez. Qualquer lugar tão bonito que vai além do infinito, foi nosso Criador que fez. Tem um lugar tão lindo, eu sei. Esse lugar foi Ele que fez. Qualquer lugar tão bonito que vai além do infinito, foi nosso Criador que fez. Tem um lugar tão lindo, eu sei. Esse lugar foi Ele que fez. Qualquer lugar tão bonito que vai além do infinito, foi nosso Criador que fez. Qualquer lugar tão bonito que vai além do infinito, foi nosso Criador que fez. Qualquer lugar tão bonito que vai além do infinito, foi nosso Criador que fez. Qualquer lugar tão bonito que vai além do infinito, foi nosso Criador que fez. E assim, com um pensamento sempre positivo e sentindo o nosso coração pulsar com as emoções, adentramos no nosso íntimo e verificamos o que precisamos fazer para o nosso coração se sentir aliviado, para assim seguirmos adiante com ele aliviado de problemas e terminamos essa viagem ao coração. Quando souberes que o simples é o mesmo que o importante, que o amor não esteve assim tão distante, é só ergueres os olhos e seguires, vais entender que a vida é paisagem na janela, que Deus pintou feito aquarela. Então fazes um voo alto pra sentires que é assim. É como tu pegasses um avião, fizesses uma viagem dentro do teu coração e descobrisses o quanto pode ser feliz, que assim é como tu pegasses um avião, fizesses uma viagem dentro do teu coração e descobrisses o quanto podes ser feliz. Oh, ser feliz. Quando souberes. Obrigado, gente. Muita paz, muita luz. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E a gente só pede para vocês seguirem a gente lá no Spotify, no Deezer, para ouvir as nossas outras canções. Inclusive a Viagem no Coração e outras que a gente cantou hoje aqui. Tá bom? Obrigado pelo convite. Muita paz, muita luz. Até mais. Então, o tema, né, hoje foi exatamente essa viagem ao coração, né? O Maico Leal falou muito de amor. Digo assim, eu não sou artista da envergadura de Maico Leal. Mas, às vezes, o Cleito, que está ali, ele me dá algumas oportunidades. Mas, falar de amor, eu só queria ter... E aí, inclusive, Maico, quando a gente vai ter o passe, né, Ana? O passe coletivo hoje. Na próxima sexta-feira, né, o psiquiatra Alexander estará em Brasília e estará aqui no Saison às 19h45 também, fazendo uma atividade mais voltada para aqueles, é isso, né, que estão já dentro do
da evangelização, né? Tratando mais profundamente dentro do centro espírita, né? Como é que é o tema mesmo da palestra, Ana? Trazendo o Espiritismo de volta para a casa espírita. Só para contextualizar o Alexander ele é um profundo pesquisador, por exemplo, das experiências quase-morte, as chamadas EQMs. Ele estudou profundamente isso, escreveu, inclusive, um livro tratando desse assunto, sabe? É uma pessoa realmente muito bom, vocês vão gostar, quem estiver aqui e quiser vai perceber que ele traz aí reflexões muito interessantes. Eu e o Cleito brincamos que o Alexandre mudou as nossas vidas. Mas é sério, o Alexandre é uma pessoa especial. Ele é uma pessoa especial. Bem, gente. O Maico Leal foi que levou a gente lá, né? O Maico Leal foi que nos apresentou o Alexander. Então, o tema foi o amor. E só para finalizar, Maico, quando a gente for fazer o passe, aí você toca uma música para o passe, que o passe vai ser individual, você faz uma musicalização e o pessoal vai fazendo o passe, tá bom? Mas, só para finalizar, eu só gostaria de terminar, porque o Maico falou muito do amor, uns trechos finais do poema da gratidão. Só o finalzinho mesmo, porque o que eu acho interessante. O que eu acho mais interessante, esse final é bem tocante mesmo. Vou tentar lembrar, porque faz muito tempo que eu não faço, mas eu vou tentar trazê-lo. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. Não importa se é uma tapera, uma favela, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for. O importante é que dentro dela tem a figura do amor de mãe, de pai, de mulher, de marido, de filho, de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas, se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei, ao contrário cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em Ti, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor. O amor faz isso, né? Nos conecta com o Criador da vida. Então vamos para a nossa prece, tá bom? E aí o passe, né, Ana? Passe individual. Então vamos fazer a prece assim comigo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.